mais um episódio do Gi Patreon em Ação. Toda semana, gente, sentam aqui nessa mesa, nesse microfone, mulheres incríveis, com histórias extraordinárias, das quais eu sempre trago algum ensinamento para minha vida. E hoje, logicamente, não é diferente. A mulher que está sentada aqui é uma empresária do digital. Nem sempre foi do digital, ela vai contar um pouquinho para vocês. Mas hoje a vida dela é do digital, que é algo que eu falo e do qual eu vivo. Mas ela já está anos-luz na minha frente. E eu vou falar aqui um pouquinho dela. O nome dela é Roberta Pascolato, consultora de imagem, palestrante e capacitadora internacional. Então você vai ver que ela ensina você a ter uma profissão. Infoprodutora digital com alunas em mais de 38 países. Diferente. Vou chegar lá. Autora do livro Venda com Estilo. Rô, muito bem-vinda aqui comigo. Você veio do... Olha, gente, ela veio do Brasil. Sim. E está sentada aqui, ó, na minha cadeira aqui, compartilhando um pouquinho da história dela. Gi, é uma honra estar aqui diretamente do Brasil mesmo. E eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada pelo alcance que o digital pode trazer para as nossas vidas. E vai ser uma alegria compartilhar tudo que eu sei, tudo que eu já aprendi, tudo que eu já errei com as suas seguidoras. Quero que você fale um pouquinho da sua história. Rô, como você começou sua vida profissional? Nos bastidores nós conversamos que não foi no digital. Como que foi? Você falou que é farmacêutica. Sim. Por que você escolheu ser farmacêutica? Se você já gostava de moda, conta um pouquinho pra nós isso. Sim, então eu sou farmacêutica, me formei na área, fiz pós, MBA, entrei no mestrado na área farmacêutica, para você ter uma ideia. Mestrado? Sim, sim. Mestrado em engenharia química, na área da química. E eu tinha um negócio, eu tinha uma farmácia, e depois de um tempo empreendendo, eu sempre fui muito empreendedora, empreendendo na área farmacêutica, me deu vontade de montar um outro negócio, mais um novo desafio. E foi aí que eu e minha mãe tivemos a ideia de abrir uma loja de roupas. Mas roupas para empresárias? Qual é o estilo? Qual é o estilo de roupa? Isso, roupas mais elegantes para mulheres empresárias. Então, muito alfaiataria, linho, peças mais fluídas. Então, esse era o objetivo, trazer o que não tinha na região. Era algo que você já usava? Algo que eu já usava. Muito compatível com o meu estilo, com o meu gosto e com o da minha mãe. Tá. E pensamos em todos os detalhes, pensamos na arquitetura, no mobiliário, no dia do evento, da inauguração, fomos ao atacado, fizemos várias compras, lindas compras, e fizemos a inauguração. Abrimos a loja. E o que aconteceu, Gi? As roupas eram lindas. As clientes entravam, elas olhavam, passavam ali as araras. Nossa, Roberta, que lindo, que lindo. Só que elas não compravam. Por quê? Foi aí o mistério. Gente, o que está acontecendo? Por que? Não entendo, né? Por que as pessoas não compram? E foi aí que eu pensei o seguinte, Gi. Eu estudei muitos anos para ser farmacêutica. Fiz várias especializações, entrei no mestrado. E para ser lojista, eu não fiz nada. Foi lá, comprou, vou montar. Vou montar, e isso é o que acontece com muitas pessoas, e principalmente mulheres, Gi, que querem empreender. Elas querem empreender, o que eu vou fazer? Vamos montar uma loja, vamos vender acessórios, bijuteria, calçado. E começa o seu negócio sem ter uma profissionalização. Tá. E aí, nesse sentido que eu pensei, nossa, eu nunca estudei para ser lojista. Eu vou começar a estudar. E comecei a pesquisar. E isso há mais de 10 anos atrás, né? Eu achei um curso de personal stylist. Falei, eu vou estudar isso aí. Deixa eu entender esse mercado. Depois do curso, Gi, eu voltei. Na segunda-feira eu comecei a implementar as técnicas. Por quê? O que eu percebi? O que eu havia trazido para minha loja era muito compatível com o meu gosto pessoal e com o gosto pessoal e estilo da minha mãe. Não com das clientes da região. Você não tinha feito essa pesquisa de mercado? Tinha. Eu só comprei, trouxe ali e não tinha percebido que as pessoas eram mais casuais, mais básicas e que elas nunca iam comprar aquelas roupas, por mais bonitas que fossem. E aí, o que eu percebi, então? Comecei a mudar o perfil de compras, acrescentar um outro estilo de peça. E o que eu comecei a fazer? Dias de estilo dentro da minha loja. Como eu já tinha aprendido as técnicas de styling, de consultoria de imagem, eu convidava pequenos grupos de clientes. 5, 10 clientes. E nesse dia montava uma apresentação. As clientes ficavam sentadas, organizavam um brunch, um espumante, um coquetel. E aí ali eu apresentava
de estilo, combinações de cores, fazia medida de formatos corporais, ensinava as clientes a comprar com mais consciência. E Gi, as vendas naquele dia eram sensacionais. Vendas que eram equivalentes a 7 dias de vendas, a 15 Nossa. dias de vendas. Porque a pessoa com conhecimento, ela compra mais fácil. Mas elas também mudaram o estilo de roupas dela com Elas esse... sim, Tá. porque daí elas entendiam que ela poderia acrescentar um blazer, que ela poderia colocar um acessório um pouco mais impactante, que ela poderia fazer um truque de styling, que ela poderia combinar cores com mais segurança. Então, as vendas eram muito boas. E aí eu comecei a fazer, comecei a trabalhar, aí eu comecei no digital devagarzinho. Eu comecei no Facebook. Naquela época o Instagram ainda estava começando, mais de 10 anos, né? E aí no Facebook eu postava vídeos, eu ensinava, né? Eu ensinava as clientes lá do digital a fazer as combinações. E até que o Sebrae, da minha região, falou assim: Roberta, por que você não ensina outros lojistas isso que você está fazendo na sua loja? E eu até comentava contigo que eu pensei, quem vai querer saber, né? Acha? Será que isso tem potencial de crescimento? E aí o rapaz me falou assim, se eu vender, você monta a apresentação e vai? Eu falei, ok, se você vender... Caramba! Gi, eu fiquei muito nervosa, porque ele vendeu 2 turmas, né? E eu tinha que preparar tudo do zero. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu lembro que o primeiro dia eu fui assim, com o meu pé no acelerador, tremendo, nervosa. Mas foi sucesso. E aí eu comecei, e eu percebi o seguinte, aí tem um nicho de mercado que ninguém está explorando. E eu comecei a ministrar cursos, treinamentos, fui sendo contratada para outras regiões. Olha. E aí eu fortaleci o meu digital. Aí eu comecei a produzir mais e mais conteúdos para as redes sociais e através do crescimento das minhas redes sociais, eu fui crescendo também enquanto profissional, enquanto consultora, enquanto capacitadora. Mas até então você aumentou a criação de conteúdo, Sim. mas a sua venda era no presencial ainda. A venda era no presencial. A venda era no presencial. Tá. Porque daí depois o que aconteceu, Gi? Eu cresci muito nessa área da venda de cursos presenciais. Vendi a loja, chegou um momento que eu não conseguia conciliar, porque eu ainda tinha farmácia, eu tinha loja e eu tinha consultoria. Aí você vendeu os dois, a loja e a farmácia. A loja, e daí um pouquinho mais pra frente eu vendi a farmácia e eu comecei a crescer. E final de 2019, que aí eu entrei com tudo no digital mesmo. Aí eu criei meus infoprodutos, os meus cursos, e na época o meu foco era curso de consultoria de imagem para profissionalizar lojistas de moda, vendedores de moda. Porque como eu senti essa necessidade dessa profissionalização, eu pensei, isso é algo básico. E pode perceber, Gi, hoje as lojistas, as vendedoras, elas não têm conhecimento técnico. Não. Elas indicam a partir da opinião delas. Ah, isso está bonito. Ah, eu achei que está incrível, essa cor está na moda, está todo mundo usando. Exatamente. Mas elas não têm embasamento técnico. Por quê? Esse estilo combina comigo, está na minha cartela de coloração, tem o mesmo nível de refinamento dos acessórios, então ela tem grande dificuldade de indicar algo baseado em teoria e não só no gosto pessoal. E em 2019 estava assim o auge do digital, né? Então eu montei muitas turmas e eu sempre fazia lançamentos, eu faço lançamento. Mas você tá, naquele momento você focou no nicho de lojistas. No nicho de lojistas. Hoje é mais aberto. Hoje sim, hoje o meu foco é profissionalizar através da consultoria de imagem. Tá. Então pode ser lojistas, pode ser vendedores, pode ser mulheres que querem fazer uma transição de carreira, assim como eu fiz, né, da área farmacêutica para a consultoria de imagem. Ou eu tenho muitas mulheres que se dedicam a vida toda a cuidar da casa, dos filhos, mas chega uma hora que elas querem algo para elas, né? Fazer algo por elas. E a área da moda é sensacional, é um universo que toda mulher ama. Ama, não tem como. E muitas entram na minha formação na consultoria para isso. E por que você, antes você atendia só para lojistas, né? Para eles saberem, trazerem isso para dentro da loja. O que fez você abrir e ampliar agora para uma mulher que você acabou de falar, que era uma dona de casa e quer desenvolver uma nova profissão? Qual foi essa mudança? Por que você optou por essa mudança? Porque eu percebi que eu estava limitando
Tá. Porque o mesmo conteúdo, Gi, ele pode ser adaptado para diferentes mulheres. Tá. Então, o mesmo conteúdo, ele pode servir para lojista, para vendedora, e o mesmo conteúdo pode ser para a mulher que quer fazer transição de carreira, para a mulher que quer uma nova profissão agora, aos 40, aos 50 anos de idade, porque o conteúdo é o mesmo, é só a forma que você vai utilizar que é diferente. Tá. Então, a lojista vai utilizar no atendimento. Tá. Uma mulher em transição de carreira, ela pode se tornar uma consultora, atender na sua casa, fazer a sua coloração pessoal, fazer personal shopper contigo. A mulher que se dedicou a vida aos filhos e agora quer uma nova carreira, também vai fazer coloração, vai fazer a sua consultoria, vai montar sua mala de viagem. Então, eu pensei, nossa, o conteúdo é o mesmo, por que eu estou limitando só para lojistas? Eu posso abrir o leque, atingir mais pessoas, mais mulheres e transformar a vida de mais mulheres através da consultoria. Mas você abriu o leque depois que você já tinha uma autoridade. Primeiro você subnichou. Sim. Tô te perguntando, porque quando... Você sabe que eu também sou do digital. Sim. E quando a gente tá começando, criando uma autoridade, quando você subnicha, fica mais fácil você crescer e ter autoridade. E aí depois que você criou a autoridade, eu falo que você vende até calcinha furada, a gente vê. É justamente isso mesmo, Sim. né? E aí eu me posicionei como consultora especialista em varejo de moda. Então foi essa especialização, porque daí eu estudei tudo que era voltado ao varejo. E foi essa segmentação que me trouxe a autoridade que eu tenho hoje. De poder falar para mais mulheres, mas foi essa base que eu construí lá atrás. E aí, eu ainda subnicho, Gi, porque assim, eu não trabalho a consultoria de imagem como só dicas da internet, sabe? Que são dicas para qualquer perfil de mulher. Não. O meu foco, você entra no meu Instagram porque você quer a consultoria como profissional. Na área de profissionalizante. Então, a consultoria... Tem a diferença, sim, né? tem a diferença da mulher que quer um conteúdo para aplicar na sua própria imagem e a diferença da mulher que quer a consultoria como profissão. como carreira. Como crescimento. Então, dentro desse universo, eu também subnicho. Então, eu poderia atingir mais pessoas? Sim, só que eu não quero. Porque eu quero as pessoas que desejam se tornar profissionais dessa área. E também, essas profissionais, elas têm um poder aquisitivo. Elas estão dispostas a... Às vezes nem têm um poder aquisitivo, mas estão dispostas a pagar pelo seu treinamento. Porque o meu treinamento, ele vai trazer capacitação e uma nova carreira. Uma nova carreira. Tem mulheres que não têm uma carreira ainda, tem mulheres que não têm faculdade ainda, e elas ingressam, né? É uma área profissional. Então, o curso é profissionalizante. Hoje, as minhas alunas, elas têm certificado internacional. Então, elas podem atender em qualquer lugar do mundo. Olha. E eu ensino técnicas presenciais e técnicas digitais também. Então, se você está aqui nos Estados Unidos, você pode atender suas clientes lá no Brasil. Tudo online. Então, como personal shopper, eu consigo atender lá também. Também, coloração pessoal, eu desenvolvi um método de fazer a coloração pessoal em formato digital, totalmente digital. Se você tem em 38 países, né? Sim, alunas em mais de 38 países diferentes, sim. Muitas brasileiras que estão, né, fora do Brasil querem atuar nessa área, por quê? Porque elas têm mais liberdade. Sim. Né? Liberdade de atuação, liberdade geográfica. Não, é tudo, porque a gente estava até conversando agora, um pouquinho antes do almoço, o que acontece, Rô, quando você imigra, tá? Eu sou imigrante aqui, mas acredito que eu tenho alunas em Portugal e elas falam que é a mesma coisa. Independente de qual país, os desafios são os mesmos. Aqui, quando o imigrante chega, parece que a única saída é ela ir pra faxina. Sim. Entendeu? Quando você vem trazendo uma nova profissão, embora é uma construção e a gente bate com essa barreira, porque é que as pessoas trocam tempo por dinheiro o tempo todo, mas só o fato de você ensinar algo, que você tirar ela de um subemprego... Com certeza, e ter muito mais liberdade. Sim. E trabalhar muito menos, né, Gia? A gente sabe que com o digital, com esse crescimento, a gente trabalha bem menos do que na faxina, por exemplo, como você mencionou. Não tem nem comparação. As mulheres aqui, na faxina chegam a uma determinada idade, você não consegue mais dar conta daquilo. Não consegue. Fisicamente falando, né? Consegue. O seu treinamento serve para qualquer idade. Uma mulher de 60 anos, vamos supor. Às vezes tá até aposentada, mas quer se sentir útil. Sim, com toda certeza. E aí o que eu ensino e o que eu indico, que é o que você trabalha muito, o seu posicionamento. Então, essa pessoa, eu tenho muitas alunas nessa idade, de 50 a mais também. Olha. Elas vão falar para essas mulheres. Elas vão falar para as mulheres que são 50 a mais, que são 60 a mais e estão nessa fase. Porque vai ter identificação de...
Então, eu tenho 50 a mais, 60 a mais, e eu vi uma consultora que é dessa mesma faixa etária. Vou me conectar Vou me conectar com ela, vou querer contratar a consultoria dela, vou participar de um workshop que ela vai promover. Porque a gente busca similaridades, né? E na outra pessoa que a gente segue na internet. E muito através do posicionamento. Uma pessoa dessa não vai se conectar com uma jovem de 20 anos. A jovem de 20 anos vai falar assim, não. Sim. Ela não E até o estilo de roupa é diferente, Claro, né? Então, tem 50 a mais, 60 a mais, aí você vai trabalhar a consultoria de imagem para esse nicho de pessoas, para esse perfil de mulheres. Nossa, muito legal. Legal, é incrível, assim, é incrível. E devolve também a esperança, a expectativa, sabe aquele brilho nos olhos da pessoa ter um trabalho, ter uma ocupação, porque muitas mulheres, às vezes, elas precisam de uma ocupação, já trabalharam a vida toda para a família, para os filhos, e agora naquele momento ela quer algo por ela, para ela. Sim. E ela cria os seus workshops, ela vai dar um treinamento para uma equipe de vendas, ela faz consultoria nas outras mulheres, sabe? Isso aí não tem preço. Eu falo que o meu trabalho, o que eu faço, transforma a vida. Né? Então, transformou a minha vida. É o transbordar. É o transbordar. Transformou a minha e hoje transforma a vida de milhares de alunas também. E o que acontece muito com o imigrante, Rô, ele perde a identidade. Sim. Uhum. Por isso que eu bato na tecla do digital, Sim. porque o digital ele transformou a minha vida. Eu amo falar sobre posicionamento, Sim. porque ele transformou a minha vida nas empresas físicas, quando eu me posicionei, Sim. com rebrand e tudo mais, e minha vida no digital. Só que o legal trazer você aqui com esse tema para as pessoas verem, porque aqui, principalmente aqui, tudo bem que esse podcast vai para o YouTube para diversos países, pessoas vão ouvir. Mas aqui, foi o que eu te falei, as pessoas estão muito limitadas ao tempo por dinheiro. Então você deixa, eu falo que parece que quando a gente passa na portinha do aeroporto, a personalidade fica ali, sabe? Você vem toda pra onde eu vou, pra quem eu sou. Eu vou correr agora. Então, quando você consegue trazer essa percepção de que existe outros caminhos do que o digital é um deles. Sim. Existe. É muito grandioso. E aí, você tá falando sobre isso e está me trazendo um insight. Por exemplo, daí a mulher pode pensar assim, mas quem eu vou atender? Que jeito que eu vou começar? Você tem contatos no Brasil ou onde você morava, você pode atender online. Então, através do digital, não estamos falando só dos atendimentos presenciais, que você vai na casa da cliente atender consultoria, por exemplo. Você pode fazer o seu trabalho totalmente remoto, totalmente remoto. Através do quê? De um bom posicionamento nas redes sociais. Exatamente. É aparecer, é criar conteúdo, né? As pessoas que estão do outro lado precisam se conectar com você, para daí ter a contratação. Você pode, hoje em dia, criar treinamentos online. Eu faço muito isso. Por que eu tenho alunas em mais de 38 países? Porque eu faço anúncio patrocinado, tráfego pago. Você faz para outros países? Faço. Você faz? Faço exclusivo para brasileiras que vivem em outros países. Então, daí eu faço anúncios específicos, né? Você que é brasileira, que vive em outro país, né? Tem vontade de mudar sua realidade aí. Algo que te dê mais liberdade de tempo, geográfica e financeira. Eu trabalho muito hoje a liberdade financeira feminina. Para mim, assim, é a mãe das liberdades, né? A liberdade financeira. E a consultoria de imagem pode proporcionar isso para as mulheres. Então, eu trabalho diretamente tráfego pago para essas mulheres. Que incrível. Então, hoje, com o tráfego pago também, você pode atingir outras pessoas de outros países, de outras regiões. Sim. Então, não tem limite. O que eu ouço muito em relação a tráfego pago, que você está falando agora, e a gente que está do digital, a gente sabe disso. Mas eu gasto tanto com tráfego pago, e aí só que se a pessoa não tiver o posicionamento, não tiver o avatar desenhado, você trata para as brasileiras que estão em outros países. Aí o dinheiro vai ser jogado fora. Com certeza. Agora, você com todo esse aparato, esse posicionamento, ele não te traz resultados bons? Com certeza. Excelentes, excelentes. Porque eu conheço a minha persona. Eu sei para quem eu vou vender, para quem eu vou oferecer. E aí, Gi, eu preciso gravar anúncios diferentes para cada um desses públicos. Então, são muitos vídeos, realmente, que você tem que gravar. Mas eu sei que, por exemplo, o meu público é 35 anos mais, né? Que é um público que tem poder aquisitivo, que pode pagar, que são empresárias ou que estão pensando em empreender de alguma forma, né? E que já tem muito claro isso na sua mente. Então, abaixo dessa idade, eu nem anuncio.
Legal. Né? Então, legal. eu já sei que não quero. E a gente tem, e na internet, né, Gi, a gente tem que escolher. Sim, Senão você sim. é escolhida. Sim, Né? sim. Então, eu escolho esse público. Eu quero que esse público me enxergue. O meu também o meu geralmente ainda é 40 a mais, né? Como eu já tenho também mais de Sim, 40 anos, as pessoas acabam conectam. se conectam. Total. Então, a gente pode atingir muitas pessoas dessa forma. Mas você precisa, primeiro, construir muito bem a sua persona. Para quem você quer atender. Quando você era totalmente do offline, farmacêutica, depois a loja. Sim. E você nem visualizava isso do digital. Nem se falava, né, naquela época, o que fala hoje, né? Não, nunca. E naquela época, quando eu comecei com os presenciais, logo começou a aparecer a fórmula de lançamento do Érico Rocha. Então, logo começou o 6 em 7, 6 né? em 7. O famoso 6 em 7. E aquilo... Você chegou a fazer esse curso? Dele? Eu não fiz, mas os meus parceiros lançadores, sim. Eu sempre tive parceiros, né, lançadores. Eu falo que a gente não dá conta de fazer tudo sozinha, a gente precisa delegar. Então, né, pra quem está nos ouvindo, assistindo, a gente precisa delegar algumas tarefas pra crescer, senão... Não cresce. Não tem condições. Então, eu deixei essa parte, né, eu sempre tive parceiros, bons parceiros, e que fizeram a fórmula de lançamento. E sim, o 6 em 7 chegou com muita facilidade, né, lá naquela época. Mas... eu não pensava. Só que eu sou muito ambiciosa. E quando eu comecei a escutar o 6 em 7, 7 em 7, se tem alguém fazendo, eu também posso. Sim. E eu corri atrás. Sim. Sabe, eu visualizei, é isso que eu quero ter liberdade, né? Então, nós estamos aqui, minha filha tá aqui, então, eu estou aqui, né? É uma forma de trabalhar o meu posicionamento, estar aqui no meu podcast, então, de férias e trabalhando posicionamento, é isso que eu quero, então vamos trabalhar para isso. E aí, foi assim que eu comecei. E qual a diferença, ou você que tá no digital há 10 anos, tá? Que você tem notado. Foi que a gente conversou. O digital passou e continua passando por várias mudanças, né? Lá atrás, você nadou num oceano azul. Como eu te falei que eu tenho uma parceira que hoje mora aqui também, que também nadou. Ela é da área da saúde, biomédica. Qual foi a maior dificuldade para você se adaptar no que você começou, que era muito fácil faturar, para o que você tem hoje? Sim. Embora você já tenha um posicionamento, tem bastante seguidores, mesmo com todo esse posicionamento, essa quantidade de seguidores, qual hoje tem sido a sua maior dificuldade dentro do digital? Eu vejo que o digital amadureceu muito, né? Como em qualquer área. E isso, nós precisamos nos reinventar sempre. E no digital aconteceu a mesma coisa. Então... como as pessoas conseguiam, né, fazer muito dinheiro antigamente com o digital, aconteceu o quê? Muitos profissionais entrando. E muitos profissionais ruins. Desqualificados, total. Muita gente, o quê? Oferta grande. Então, hoje qual é a principal dificuldade? O que eu fazia antes? Os lançamentos gratuitos. Então... colocava tráfego pago, trazia uma grande quantidade de pessoas para os meus eventos. Então, eu fazia eventos gratuitos. Mas eventos presenciais? Online. Tá, no Zoom, no YouTube, então, online. Convidava essas pessoas para um workshop, por exemplo. Tudo online. Trazia essas pessoas de forma gratuita e depois eu fazia, no final, o pitch de vendas para o meu curso principal. Hoje... já mudou essa realidade. Por quê? Os lançamentos gratuitos vem um público muito grande, só que, às vezes... desqualificados. E a maioria das pessoas são curiosas, só para ver o que está acontecendo. Então, hoje, nós estamos num novo modelo de negócio, que são os lançamentos pagos. Para a pessoa já assistir esse lançamento, que também é digital... através do Zoom, porque daí no Zoom eu tenho uma interação maior com essas pessoas, então eu consigo interagir no chat, ver as perguntas, ver o rosto das pessoas, que isso aumenta a conexão. Melhor que o YouTube, né? Porque muito YouTube melhor. Muito melhor, porque daí a pessoa me vê, eu respondo a pergunta dela, eu vejo ela também, então quanto mais conexão, mais vendas automaticamente. Então, essa pessoa, ela paga o ingresso e ela pode escolher vários tipos de ingressos que nós temos para assistir o lançamento. Então, grande parte do lançamento, ele já está pago antes dele acontecer. E eu faço o pitch de vendas do produto principal também na sequência. Então, esse foi o amadurecimento, essa mudança, e até que chega, né, nesse patamar, e você vai errando, aprendendo. Vai errando, vai aprendendo, às vezes toma prejuízo, e é assim, em qualquer área. Mas a empresa física também é assim, né, amor? É isso que aqui eu percebo também, essa barreira. O que eu falo muito
muito para minhas alunas. Elas entenderem que o digital é uma empresa. É uma empresa? Sim. A mesma estrutura que a gente tem numa empresa física, eu posso dizer você também que nós duas tivemos os dois mundos, o físico e o digital. Então, todas as estratégias de vendas pro físico, a gente tem que trazer pro digital. Total. Mas o que eu não sei, lógico, você tem muitas alunas já, umas deram certo, outras a gente sabe que não deu e tá tudo bem. Tudo bem, tudo certo. Mas o que eu percebo nas minhas alunas, ver se é o mesmo que acontece com você. Umas contratam a gente, né? Compram o nosso curso, a nossa mentoria, achando que a gente vai fazer por elas. Acontece. Né? Acontece. E não é. Nós, como mentoras, nós direcionamos. Damos o caminho. Mas elas têm que colocar em prática. Então, isso é uma... Eu sempre falo que 50% é da minha parte, mas 50% é a parte da aluna. Não tem como você pegar na mão da pessoa e fazer por ela. Eu falo exatamente não isso. Não tem. Isso é impossível. Então, a gente vê que as alunas que mais se destacam são as alunas mais fazedoras. Sim. Que já escutam uma estratégia e já colocam em prática. Porque, Gi, a gente só melhora na prática. Só melhora e desenvolve melhor praticando. Você só vai saber qual ponto precisa melhorar, o que precisa estudar mais, o que... Fazendo. Não tem como, só numa teoria, um milagre. Às vezes a pessoa tá esperando um milagre. Exatamente. É um milagre. Eu falo, gente, eu não sou fazedora de milagres. Ainda não inventaram isso. Mas também, como eu tenho muitas alunas do físico... Sim. Uma outra questão que eu percebo que pega, quando elas vêm pro digital. Aí elas têm que investir. Gente, tem que investir. Tem que investir. Uma pessoa pra cuidar do Instagram. Tem que investir. Se você não tem condições de fazer um social seller no começo do seu crescimento de autoridade, você tem que ser o seu social seller. Sim. Então elas acham que as vendas vai acontecer assim. Tô fazendo conteúdo, vai acontecer. Não. Você tem que encarar a rede social, a sua principal rede social. Pode ser o Facebook, o Instagram, né, o LinkedIn, enfim, como um braço da sua empresa física. Então, isso aqui é mais um braço. É como se fosse a segunda empresa. E você tem que acordar todos os dias pensando, como eu vou vender hoje? Ou, eu acordo sempre assim, o que eu vou vender hoje? O que eu vou vender hoje? E nenhum stories que eu faço, é aleatório. Eu sempre faço pensando que link eu vou colocar depois. Então, eu estou aqui de férias, mas eu estou botando o link do meu curso de coloração, que está rodando, do meu curso presencial, que está acontecendo. Então, eu faço um stories, mas na sequência já tem um link de compra. Toda vez? Sempre. Tô fazendo a sequência de férias. Ok, fiz a sequência ali e depois eu penso, o que eu posso colocar aqui de venda? Que conexão que eu faço? Ontem, por exemplo, tava bem nublado de manhã, eu fiz uma postagem de uma paisagem lá no condomínio, que era bem de inverno. Aí eu correlacionei com as cartelas de inverno da coloração pessoal. E no final eu falei, quer saber mais sobre isso? Sabia que você pode se tornar uma profissional de coloração pessoal? Clique no link abaixo, conheça a minha formação de coloração pessoal. Então, ali, o conteúdo a pessoa achou interessante. Tem uma formação, sabe? Às vezes ela não compra ali naquele momento, mas eu aumento o nível de consciência dela. O nível de consciência. Pode ser que seja uma crença minha em relação a isso. O meu único receio de toda hora fazer um CTA no Stories é eu me tornar cansativa. Você acha que não? Não, porque daí assim, você faz dentro do contexto. Tá. Não é assim, link. Não. Você vai trazer uma narrativa, igual construir, tirei a foto, mostrei, o inverno, ele é dramático, assim como as pessoas de inverno, né, que elas têm uma imagem mais impactante, pele clara, cabelos... Eu trouxe um conteúdo, uma informação, que prende a pessoa, e aí no final, coloquei. Sabe, uma relação. Aí outra coisa que eu faço também, estava em Miami, que eu cheguei em Miami, coloquei lá a imagem, enfim, daí na sequência... Coloquei prints das vendas, porque eu estou aqui, mas as vendas, elas não param. Que legal, porque eu vendo pelo digital, a máquina continua rodando. E aí, veio 3 prints de vendas na sequência, daí eu printei e coloquei. E as vendas no Brasil continuam enquanto eu estou de férias. Não, isso é... Então, a pessoa fala, daí eu coloquei, link. Mas, Rô, e é o que eu falo também, isso foi uma construção. Total. Tá, pra você, que eu falo isso pra elas, porque o que aconteceu também com essa parte de mentorias, que hoje eu acabo nem usando, eu uso a palavra, né? Acompanhamento. Sim. Nem me denomino mentora, porque parece que isso ficou muito banalizado. E por quê? Foi o que você falou, teve muita gente ruim. Muita pessoa achando que fazendo um Stories e um Reels era mentor e poderia estar vendendo o curso sem qualificação nenhuma. E nós que sabemos o quanto nós estudamos, o quanto nos dedicamos, como é a nossa entrega, acabamos entrando no mesmo balaio de gato.
Quanto tempo, Rô, demorou desde que... E olha que você... Pode ser que o seu tempo tenha sido até menor, mas você falou que tá nisso há 10 anos. Há 10 anos. Mas pra você ter essa liberdade hoje de você tá dormindo e o dinheiro entrando. Quanto tempo? Eu acho que isso depois de 2020, 2021 pra cá. Tá. Pra cá. Uns 3 anos 21 a 26, uns 5 anos. que você tava no digital já. Uhum, mais fortemente, né? Mais fortemente. Mais forte, Tá. é. Uhum. Estava, mas de uma maneira bem amadora, devagar. Mas de 4 a 5 anos, sim. Que daí as vendas, elas continuam acontecendo. Então, mas ó, você falou que tá há 10, então faz 4, 5 anos que isso Sim. aconteceu. Você demorou uns 5 anos Sim. pra isso acontecer. Porque é um processo, né? Então, é isso que eu... Ele não acontece de hoje pra amanhã. E É. o problema é que as pessoas são imediatistas. Exatamente. E aí as Elas querem o sucesso do outro sem passar pelo bastidor do outro. E aí elas acham que o digital não é pra elas. Aham, sim. Mas, na verdade, elas não estão dando tempo dessa maturação. Claro, em qualquer área é assim. Até se você montar um negócio físico, olha o valor de investimento que você tem que fazer para em um negócio físico. E olha o tempo de retorno financeiro, porque a gente tem que contar. Investir 100 mil para abrir uma loja, que é pouco, né? Pensando em investimento. 100 mil. Quantos anos esse 100 mil retorna como capital de novo? Do lucro das peças vendidas. No digital, é assim também. Mas Só que a pessoa quer começar hoje e amanhã achar que vai dormir vendendo. tá faturando 1 milhão. E tá tranquilamente. Mas, às vezes, eu fico pensando que quando é um negócio físico... Você Vê. consegue pegar. Eu entro na empresa, né? Eu Isso. sento na mesa todos os dias, eu tenho os funcionários. E o digital é meio que abstrato. A gente trabalha com celular. Sim. E lógico, conforme a gente vai crescendo, tem a equipe, Tem que cuida do equipe, Instagram, sim, tem o tem, comercial. tem. Mas até isso acontecer é meio que abstrato. É. Eu acho que isso faz as pessoas não entenderem que é uma empresa. Existir. Eu lembro que quando eu comecei num quarto da minha casa. No quarto? Num quarto que tinha lá, sobrando, hoje é o quarto de brinquedos da Martina. Mas era lá naquele quarto que eu comecei a gravar. A colocar uma TV pra gravar os cursos, as aulas, os conteúdos. E você gravava no celular? Gravava no celular. Olha. No celular que tinha, do jeito que dava. E vendeu? Vendeu, vendia. Porque naquela época também o mercado não era tão maduro. Hoje, é claro que totalmente diferente. E hoje a gente tem acesso a recursos que não tínhamos antes. Um estúdio igual a esse, né? Não existia. Então, você tem que começar com o que você tem e você amadurece no processo. Não tem que esperar estar pronta para começar. Você cresce, amadurece, melhora no processo. E a gente nunca para, Gi, porque, por exemplo, eu já cheguei onde eu queria chegar há muito tempo. Então, o meu objetivo primeiro era os 6 em 7. Eu já fiz faz muitos anos atrás. Cada vez que você chega naquele objetivo, você muda o objetivo. Sim. E você cresce. Sim. Então, hoje, por exemplo, eu já estou com outro objetivo, de me consolidar como a maior empresa de formação em consultoria de imagem da América Latina. Uau! E estou trabalhando para isso e dando passos para isso. Então, isso através do QG, do digital. E hoje você tem uma equipe que cuida do seu Instagram. Tenho. Tem uma equipe comercial. Tenho. Hoje eu tenho, né, social, mais de 10 pessoas, eu acho que Olha. envolvidas no processo. Não ali na empresa, porque hoje você, né, tem os contratos remotos. Então, tenho pessoas que trabalham junto na equipe de todos os cantos do Brasil. Mas sim, tem as meninas que cuidam do Instagram, do conteúdo. Então, eu estou aqui, eu gravo vídeos, envio para elas fazem a edição. Então, o negócio funciona sem mim. Tem o pessoal do comercial, e tanto o comercial do digital, quanto as vendas dos cursos físicos. Então, são comerciais separados. São comerciais separados? Sim. Quem cuida das vendas do digital é uma equipe e dos cursos presenciais, outra equipe. Pra separar ali os dois mundos. Aí você falou também nos bastidores comigo que hoje você tá focando muito nos eventos presenciais. Sim. O que te levou a enxergar um outro nicho, uma outra vertente, né? Sim. A necessidade do mercado. Tá. Eu percebi que as pessoas estavam sedentas por contato pessoal. Né? Como o digital ele cresceu muito e muitas pessoas compraram muitos cursos online, os cursos presenciais, eles estavam parados até então. E agora que as pessoas compraram muito curso online, elas querem esse contato presencial, conhecer outras pessoas, network, viver experiências. Eu vejo que eu tenho um dos meus cursos acontece na cidade de Foz do Iguaçu, né? Que é um grande ponto turístico brasileiro.
E é um curso experiência. Por quê? Junto com o curso de formação, formo consultoras de imagem, mas nós levamos as alunas para a Argentina, porque ali é a tríplice fronteira. Então, nós temos a experiência na Argentina, nós temos a experiência do tango, nós temos experiência de noite árabe, já no Paraguai, nós temos experiência do mercado de luxo. Lá no Paraguai tem a Saks, que é a maior loja de luxo da América Latina. Então, nós temos uma aula e uma experiência desse mercado de luxo, como o cliente de luxo se comporta, como o cliente de luxo compra, como é um atendimento de luxo, desde da área da moda, na área casa, home, né? Então, assim, é um curso... E as pessoas adoram. A experiência, né? Experiência. Quantos dias esse curso, Rô? 4 dias. 4 dias. 4 dias. Caramba. Então, assim, elas amam. Porque é o contato, é viver experiências, né? Então, é algo que você tem que ficar observando. O que o mercado pede, como o mercado está se comportando. Porque ele muda. Não é Toda porque, hora. né, eu cheguei aqui, eu estou aqui. Não vou mudar mais, agora eu sou... Não! Cada pouco, daqui 2, 3 anos, com certeza vai ser outra estratégia. E você tem que ir remando conforme a maré. Uma coisa que me perguntam muito, tô até com a minha aluna que vai vir depois gravar, a gente tá montando o produto dela, né? Ela tá começando no digital. Sim. Ela falou, Gi, mas será que eu não vou ser mais uma no meio da multidão do digital? E realmente, esse é um pensamento. Como eu pego sempre as minhas alunas, são essas que estão no começo do posicionamento, da criação do seu produto, eu percebo que é um medo. Uma dor, né? Porque a gente vê que foi muito desqualificado esse mercado. Sim. Para ela que está começando agora, Rô, que seria importante ela saber, embora as coisas que eu falo, mas eu sei que tá. Eu tô no digital há 2 anos, 3, vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos. Você já tá há 10. Então, os seus passos são maiores. Sim. Que dicas você daria para essas pessoas que vão ver esse episódio? No caso, a Carol, ela também vai ver. Para essas pessoas que estão nos primeiros passos. Sim, primeiro passo é não deixar que essa mentalidade tome conta, né, da mente dela. Outro passo é escolher um nicho muito bem definido. Então, nós não vamos conseguir atender todo mundo. Então, na sua área, como você vai subnichar? Um exemplo, que área que ela é? Só para eu... Ela é da área da saúde. Da saúde. Isso, ela vai trabalhar com biohacking, que é, que eu te falei, a medicina integrativa. Sim, então já é um subnicho dentro da medicina. Já é. Então ela vai falar somente para esse público. Então esqueça os outros públicos. Foque naquele público, converse com aquelas pessoas, entendam a idade dessa pessoa e, Gi, entregue conteúdo. Stores todos os dias. Eu falo. Conteúdo no feed pelo menos 3 por semana. É o que eu falo. E mostrar muita autoridade nas redes sociais e fazer com que o público participe. Hoje, mesmo que o seu perfil é um perfil profissional, mas as pessoas querem saber um pouco de você, de quem você é, né? Então, foque 70% profissional, 30% o seu pessoal, que tem a relação com o seu profissional, mas o volume de conteúdo é muito importante. Hoje em dia, né, estar ali presente, porque é um braço da empresa, você precisa estar ali. Falo isso. E acordar. O que eu vou vender hoje? Qual produto, qual serviço? O que eu vou vender hoje? E prospectar todos os dias. Quando nós prospectamos todos os dias, lá na frente nós vamos colher frutos e resultados todos os dias. Mas prospectar. E através da internet a gente consegue prospectar nos stores, no Reels, no carrossel. Literalmente todos os dias. Quando você não tinha essa equipe, você fazia muito isso ali no 1 a 1, no direct? Você passou por respondia. Eu gravava, eu editava, eu postava. Então era do jeito que dava, mas estava lá. Começou, né? Comecei. Ai, mas eu tenho vergonha. Ai, eu acho que eu não falo tão bem. Ai, acho... São desculpas. Eu sou uma pessoa extremamente introspectiva e muito tímida. As pessoas falam, mentira, Roberta. É verdade. Eu me comunico bem, mas me comunicar bem não quer dizer que eu sou extremamente falante. Não, eu me comunico bem, mas eu sou extremamente tímida, introspectiva. Se você sentar do meu lado no avião, eu não converso com você daqui até lá. Não, mas é engraçado que a gente almoçando, você parece ser de um jeito.
E lá na palestra, lá em Dubai, eu Aham. também, a gente conversou. Quem te viu ali antes de palestrar, você quietinha, não conversa. Quando você foi pro palco, eu falei, caraca! Outra mulher! Você. Porque são coisas diferentes. Então, mas você incorpora uma Roberta. Como que é essa mudança? Se você, a Roberta tem uma personalidade, você Sim, falou que é introspectiva. sou introspectiva. Mas o que acontece? Por que existe essa mudança? Eu percebo. Sim, sim. É porque eu amo o que eu faço, primeira coisa. Assim, eu tenho paixão em falar da consultoria, da imagem, do impacto da imagem pessoal nos negócios. E eu me comunico bem, eu aprendi a me comunicar. Você sempre se comunicou bem? Sempre, eu tive facilidade. Só que, sabe uma coisa que eu fazia? Quando eu comecei a ensinar essa área da consultoria, eu não tinha vocabulário, Gi. Eu tinha vocabulário farmacêutico. O que eu fazia? Não tinha bloquinho de notas no celular, nada. Eu tinha um caderno de vocabulários que eu precisava incorporar e melhorar para eu me tornar uma profissional com mais autoridade. Olha. Então, eu fui aprendendo. E tudo nós conseguimos aprender. Vocês estão ouvindo, né? Vocês estão Sim. ouvindo? Quem me segue, muitas coisas do que a Rô falou aqui, eu falo nas minhas redes sociais, falo para minhas alunas. Eu estou Porque eu falo que, assim, a fonte é a mesma. Sim. Independente sim. de você estar 10 anos, eu estar 3 Sim. anos. Mas o que a pessoa gosta da Roberta, a sua história, é o que eu falo para as minhas alunas. História. Por que a gente precisa pôr 70% Profissional e 30. Porque os 30, que é um terço, as pessoas acham que sabem tudo da nossa vida, né? Não. Mas é a humanização. É a humanização. A sua história, ela é única. É isso que me diferencia de outras consultoras. Eu tenho muitas alunas que são do interior, porque eu vivo no interior, né? Eu sou do interior do Paraná. E muitas se conectam e falam, Roberta, eu me conectei porque você também é do interior. Olha. Né? Eu sou de uma região agrícola, minha família é do agro brasileiro. Coisa que não tem nada, não tem nenhuma relação com a moda, com a consultoria. Então as pessoas veem que é possível. Porque eu não vim de São Paulo, eu não vim de Curitiba, Sim. né? Então, o que me diferencia? A minha história. E se eu não contar a minha história, Gi, alguém vai contar por mim. Então, quem está nos assistindo, conte a sua história. Traga narrativas para a sua história, porque senão outras pessoas vão trazer verdades sobre você que não são verdades. Que não são verdades. Que não são verdades. Por isso que esse 30% de vida pessoal é tão importante. Eu me conecto muito, muito também com mulheres que têm filhos. Por quê? Porque eu tenho a Martina, porque eu mostro a maternidade, o desafio de empreender e de maternar, mas também a alegria de estar junto, né? Porque hoje eu consigo trabalhar, a Martina está ali do lado, sempre o meu estúdio foi muito anexo ali à minha casa, então eu consegui ter uma maternidade um pouco mais leve, mas por quê? Porque eu resolvi ir pro digital, empreender. Caramba. É, Esse é o diferente. Não, isso eu falo que E a nossa história não tem. o digital, ele aproxima a gente da nossa família. Sim. Por mais, sim. mas o digital você não trabalha, né? Às vezes as pessoas acham, o que você faz? Mas você, muitas vezes, você vê, a Rô conseguiu colocar o estúdio dela perto da casa dela. Aham. Hoje eu tenho o meu escritório dentro da minha casa. Isso é possível. aham. Quando eu vou gravar conteúdo, às vezes vou para outro lugar para mudar o Claro, cenário e tudo sim. mais. Mas essa liberdade, eu acho que, no meu caso, tá? Eu falo, o que é inegociável para mim hoje? É o meu tempo. Sim, sim. E querendo ou não, quando a gente tá no digital, por mais que seja corrido, conforme a gente falou, tem que gravar Claro, conteúdo claro. sempre. A gente consegue elaborar a nossa agenda. Com toda certeza. Você tá aqui de Com férias, toda vai ficar uma certeza. semana aqui nos Sim, Estados Unidos, sim. aproveitando com a sua filha. Sim. Numa empresa física, você teria isso? Não teria essa liberdade. Não teria. Isso é possível por conta do digital, né? Isso é possível por conta do digital. E pra mim, assim, foi o digital que me impulsionou, porque como eu te disse, eu moro no interior. Eu não teria esse sucesso lá, dependendo das pessoas que vivem ali, ao entorno. O município tem 37 mil habitantes. Nossa. Então, impossível. Hoje, meu Instagram tem quase 300 mil seguidores. Pensando proporcionalmente, né, ao tamanho da minha cidade, não tem nem comparação. As pessoas da sua cidade sabem que você é do digital? Sabem. Sabem. Porque não deve ter muitas pessoas ali, né? Não, sabem. E realmente... Você deve ser uma referência. Sim, sou uma referência. Já contei minha história várias vezes. legal. Sim, sou uma referência. Que legal. Porque são casos raros, assim, né? No interior.
E quais são agora, para 2026, o que você traz de novo dentro da consultoria de imagem? Então, para esse ano, como eu disse, eu quero me posicionar como a maior empresa de profissionalização, né, na área da consultoria de imagem da América Latina. Então, na sequência, eu já viajo para o Chile, né, vou expor meus materiais em um evento lá. Já estou indo novamente para Lima, no Peru, que é uma região que eu entrei fortemente e tenho ido pelo menos 2 vezes por ano para lá. Sim. Tudo através do tráfego pago. Tudo através do tráfego pago, sim. E para esse ano também entrar na Europa. Portugal é o próximo destino. Portugal. Para 2026. Então, são desafios. Cada vez a gente vai mudando o desafio. Quando você chega, você faz o tráfego para esses lugares, e não que você tenha alunos lá. Não. São pessoas, leads frios. Leads frios. São pessoas frias. Principalmente em outros países. Né? São pessoas frias que acabaram de conhecer, aí vem pro comercial. Aí você tem que ter um comercial muito bom, muito estratégico, alinhado para dar conta desses leads frios que chegam. Para convencer eles a irem. Isso, para passar todas as informações e tudo. Você tem página de vendas ou não? Vai direto pro WhatsApp? Tem página de venda, só que esse tipo de produto, ele converte muito mais no 1 a 1 no WhatsApp. Porque o valor é maior, né? Então, depoimento, é vídeo de quem já fez, enfim. Então, a conversão no WhatsApp é muito maior. Muito, muito, muito maior. Como que o digital transformou a sua vida? Nossa, o digital transformou de várias formas. Hoje eu tenho a liberdade financeira, que é o que eu trabalho muito e eu prego muito para as mulheres. A transformação através da liberdade financeira, porque é fundamental. Sem ela, você não consegue as outras liberdades. Então, hoje eu posso falar com toda certeza que foi algo que transformou. Mesmo na área farmacêutica, carreira farmacêutica, eu tinha uma empresa consolidada, mas eu não teria toda essa liberdade que eu tenho. E também a liberdade geográfica. Eu sempre sonhei, sempre quis trabalhar muito e viajar muito. Viajar trabalhando, conciliar esses 2 mundos. Então, hoje, eu consigo através do digital. Mas você continua morando lá na sua cidade? Continuo morando lá, continuo. E até as pessoas admiram, né? Eu acho que eu sou tanto case de sucesso, porque fala, Roberta, como que você tá aqui ainda, né? E eu falo assim, eu posso atingir o mundo estando num lugar pequeno. Eu posso atingir pessoas do mundo inteiro estando aqui. Então, lá eu tenho a minha família, lá eu tenho uma rede de apoio. Então, não está nem nos meus pensamentos sair de lá. Não. Não, mas essa é o grande quê do digital, né? Sim. Você pode estar sua casa lá, escondidinha, e sua voz chegando e transbordando. No mundo inteiro. E foi que a gente falou um pouquinho antes. Eu acho que eu falo que todos nós temos algo que podemos ensinar. Claro, todo mundo tem. Muitas pessoas não acreditam nisso, mas será que eu tenho? Todos nós temos algo que podemos ensinar. E quando, Rô, a gente não faz isso, a gente eu ouvi isso uma vez num evento, e eu parei para refletir, eu falei, tá querendo falar isso para vender, né? Mas depois, refletindo sobre essa frase, você tá sendo egoísta, porque o seu conhecimento, foi o que você falou, você pode transformar a vida de várias mulheres que estavam sem identidade, que não sabiam para onde ir, e você dá um direcionamento. Isso não tem preço. Não tem preço. E toda vez que você cala a sua voz, é uma vida que você não impacta. Porque você pode impactar a vida de outras pessoas todos os dias. Através do seu conhecimento, através da sua vivência, sendo inspiração. Né? Às vezes, o que uma outra pessoa precisa é de uma inspiração. Exatamente. Nem todos vão comprar o seu produto. Não, mas às vezes é uma inspiração. É uma inspiração. Fala, uau, que incrível, né? Eu posso também, na minha área, eu posso modelar, eu posso, né? É uma inspiração. E nós influenciamos de pessoas todos os dias. Sim. E nós podemos influenciar de uma forma muito positiva. Né? Todos os dias, sim, através das redes sociais. Eu fiz uma call de venda essa semana e foi com um homem. Meu público geralmente é mulher, né? Mas foi com um homem. E aí, quando ele daqui, totalmente low profile, vive de indicação. Quando eu expliquei tudo isso, que ele vai precisar se posicionar, ele ficou... Homem é um pouco mais difícil, né? Homem pra homem é um pouco mais difícil. Mais aparecer no essa Instagram. parte, mas eu falei, o que ele faz também é para ajudar outras pessoas. E o que ele faz, para você ter ideia, ele é o único brasileiro cadastrado nessa empresa que pode atender todos os Estados Unidos. Pensa. Ele tá deixando de impactar quantas vidas, né? Quantas pessoas que precisam escutar esse conteúdo.
E só Pra tá. facilitar a vida da, né? E ele só tá indo nos grupos de network. Aqui, isso é importante? Mas fica Nossa, limitado. Fica limitado. O digital faz com que você alcance pessoas que você nem imagina. Nem imagina. É muito louco. Aí o céu é o limite. É o limite, assim. É incrível, é incrível. E a gente tem que pensar, por que eu não estou impactando mais vidas? Quantas pessoas precisariam escutar isso do meu conteúdo? Porque, por exemplo, quantas mulheres eu vejo que falam, né, trazem os relatos de que saíram da depressão, que conseguiram sair de um casamento abusivo porque se tornaram consultoras e através da consultoria se tornaram independentes e conseguiram tomar a decisão. Então, assim, isso não tem preço. Se eu tivesse vergonha de fazer o que eu faço, de aparecer no Stories, ou falar assim, ai, minha cidade é muito pequena, né? O que eu vou me meter com isso? Olha quantas vidas eu não estaria transformando. E quando você começou no digital, você já falava de boa nos stories, nos vídeos, ou você teve esse processo de maturação? Sim, eu tive esse processo de gravar, apagar, regravar, achar horrível, não postar, e vai indo, e a gente vai melhorando, achando o melhor ângulo, cenário. É uma constante, até hoje, né? Se a gente for parar pra pensar, a gente nem possa falar, ai, não, isso aqui não ficou bonito. Tô com uma ruga. Tô com uma ruga aqui, tô com um bigode chinês aqui, aí esse fundo não ficou tão interessante. A gente não posta. Mas não é só... Depois de que eu mentalizei isso, não é sobre mim. É sobre aquilo que eu causo no outro. Olha. Não é se eu tô bonita, se eu estou feia, se parece uma ruga ou não. É a mensagem que eu quero levar. E depois que você entende isso e que o outro tá pouco se importando, e às vezes vai falar mal, mas isso diz mais respeito sobre o outro do que você. Exatamente. Então, quando a gente mentaliza isso, se torna tudo mais fácil. Nossa, Rô, foi incrível aqui. Nossa, olha, deu 1 hora que a gente tá falando. Mas antes de finalizar, Rô, eu quero que você olhe pra câmera e você dê um recado para essas mulheres, não só mulheres, mas a maioria do meu público é mulher, que vão ver esse episódio, mostrando para elas, porque quando eu falo muito do digital, que o digital é a minha vida, mas trazer pessoas que já estão há mais tempo do que eu, com resultados grandiosos como o seu, é muito legal para mostrar ainda mais o quanto é possível. Sim. Então eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre falo ela, que há sempre ventos favoráveis para o barco que sabe aonde quer chegar. Se você tem um objetivo claro, se você sabe onde você quer chegar, os ventos vão te levar para lá. E não tenha medo. E se tiver medo, vá com medo mesmo. Encare os desafios, porque a vida ela é feita de desafios. O que vai fazer você uma profissional diferente, uma pessoa diferente, é a forma como você vai encarar tudo isso. Encarar o medo, encarar os desafios, aquilo que vai aparecer pelo seu caminho. E qual preço você quer pagar? Né? Você quer pagar o preço para estar aqui? Quer estar aqui? Você vai ter que pagar esse preço, né? Seja o preço de gravar um vídeo, seja o preço de se lançar no digital, tudo tem um preço. Mas ficar parada, estacionada, também tem um preço. Também tem um preço. Então, eu acredito que o preço de estar em movimento, ele é muito melhor do que o preço de estar parada, estacionada. E digo mais, a frustração. Sim. De você estar parada ali e não ter feito nada para mudar a sua realidade. É muito frustrante. Então, assim, que a minha história seja inspiração para vocês. Eu tinha tudo para estar estacionada lá numa cidade de 37 mil habitantes. Olha. Num distrito menor de 4 mil habitantes. Mas eu sonhei alto, eu quis fazer diferente e eu fiz. Né? Não estou falando de fórmulas milagrosas, porque isso não existe. Eu fiz a partir do quê? Da força de vontade, da ação, da motivação. E eu sempre tive um sonho muito grande, né? Tanto de ter uma maternidade um pouco mais leve, com a minha filha perto de mim, de viajar o mundo, poder levá-la, ela vai nos cursos comigo, é sempre o que eu quis, né? Então, eu trabalhei muito para isso e quero que minha história inspire mais mulheres, mais empreendedoras também. Gente, com certeza vai inspirar. Isso é muito legal, é muito... Eu acho que quando a gente tem esse poder na mão, de poder influenciar, né? Porque a gente sabe que a internet, ela pode ser muitas vezes usada pro lado ruim. Sim, mas quando nós, com pessoas, mulheres de princípios, valores, sérias, que estamos, usamos as nossas redes sociais para agregar na vida dos outros, acho que isso não tem preço. Não tem preço. E você está ali com a sua consciência tranquila, porque você está levando o melhor para o seu cliente, para as pessoas que estão te acompanhando. Sim, Rô, É só ter a obrigada coragem. por ter vindo aqui, por dar o prazer da sua
da sua entrevista. Foi incrível saber um pouco mais da sua história. Lá eu lembro um pouquinho da palestra, mas aqui você falou mais detalhadamente. Tivemos mais tempo. Foi muito bom. Nossa, Obrigada. foi uma alegria estar aqui. É uma honra compartilhar, né, a minha trajetória, tudo que eu vivi, tudo que eu sei, porque eu tenho certeza que pelo menos uma palavra do que eu disse aqui vai inspirar Com as certeza. suas seguidoras, as suas ouvintes, e vai fazer com que elas saiam daquele lugar ali, daquele estacionamento e tome uma direção, né, rumo ao sucesso, a um posicionamento Sim. melhor, a ingressar pro digital, seja lá. E às vezes o a pessoa objetivo. precisa de uma única Às palavra. vezes, sim, é um insight. Fala, nossa, eu poderia estar fazendo isso. Pronto. Acabou. Né? É isso mesmo. Obrigada Imagina, mesmo. obrigada. Gente, vocês ouviram o que ela falou no final. A decisões mudam destinos. Até o próximo episódio.